No ar, Mundo Incrível. O que é um mundo incrível para você? Rádio Inverso. E aí, como é que você tá? Tudo certo? Hoje, sexta-feira, dia 18 de setembro de 2020, Mundo Incrível no ar aqui pela Rádio Inverso, porque a vida tem muitos sentidos. Muito bom dia quem tá comigo no nosso horário de reprise, provavelmente no final de semana ou na segunda-feira. E claro, muitíssimo boa noite a você que está comigo aqui no finzinho de tarde, início de noite, no nosso horário das 19 horas. É sempre muito bom estar caminhando ao teu lado. Você sabe que ontem eu assisti uma série, na verdade não é uma série, é um documentário de 1h30 mais ou menos, na Netflix, chamado O Dilema das Redes. O Dilema das Redes. Eu já tinha visto essa chamada na abertura ali da plataforma do Netflix, mas ainda não tinha tido tempo para parar e assistir. E aí eu vim postergando, durante toda a semana eu vim postergando. Aí esses tempos de uma publicação falando a respeito da série, que era uma série boa, intrigante, cheia de informações relevantes. Aí eu fiquei meio assim, falei, não, tenho que assistir, mas ainda não tinha conseguido achar um tempo. Aí vi o Flávio, o nosso Flávio aqui, o Flávio Siqueira, publicando um vídeo também a respeito da série, reforçou um pouquinho mais essa minha vontade, esse meu desejo de assistir. Aí ontem de noite, depois da janta, falei com a Dani, falei, olha, lembra aquela série que eu comentei contigo sobre as redes sociais e tal? Eu gostaria de assistir, o que tu acha? E ela, não, beleza, é cedo, vamos assistir, eu acho que é uma boa. E aí, nos deitamos, coloquei o documentário na TV ali, né, no computador, aí boto o cabinho e tal para assistir, e vi e vim conversar contigo. Precisamos falar sobre as nossas redes sociais. Vou dizer para você assim, ó, sem alarme, né, sem extremismo. Já faz um bom tempo, e eu acho que para mensurar esse tempo, para não ficar uma coisa muito vaga, eu poderia colocar que nos últimos 2 ou 3 anos eu venho percebendo coisas diferentes ao mexer no computador e na internet. Aquela sensação de privacidade eu já não sinto mais, né? Sempre tem aquele sentimento de que a gente está sendo visto, tudo que a gente está digitando está sendo captado e tem muito algoritmo. Às vezes o computador está desligado, a gente está conversando em casa sobre alguma coisa, algo que nunca foi pesquisado, e aí no outro dia eu abro o computador e tem uma propaganda do que eu estava falando. E aí comecei a achar meio conspiratório, né? Meio teoria da conspiração. Pô, mas será que eu estou viajando aqui? Que o meu microfone pode estar captando o que eu estou falando em casa? Nada a ver com pesquisa? Pois é, a série não fala diretamente sobre isso, o documentário não fala diretamente sobre o microfone ou sobre a câmera, e essas são coisas que a gente já tem há mais tempo comprovada, né? Pelo Snowden, Edward Snowden, que há muitos anos atrás, ao trabalhar na CIA, se eu não estou enganado, ele percebeu essa invasão de privacidade que as grandes empresas de tecnologia têm a respeito da nossa vida. Sabe aquela câmerazinha da webcam, ali a webcam do teu computador, que você não está usando, não está fazendo chamada de vídeo com ninguém, não está falando com ninguém, está só ali parada, aparentemente desligada? Pois é, ela não está desligada. Ela está ligada e está captando. Aí você vai falar, pô, Antônio, mas aí está viajando. Se a gente for começar a pensar assim, a gente está sendo filmado, é o grande Big Brother do George Orwell, né? Do 1984. E a verdade é que, infelizmente, isso não é uma viagem, não é papo de terra plana. A gente está com menos privacidade do que imaginou. Mas vamos falar sobre isso durante o nosso programa de hoje, tá? Fique à vontade, participe aqui do nosso encontro mandando a tua mensagem. Os nossos canais são o Facebook, Instagram, Mural de Recados, e também o nosso WhatsApp. O telefone é 519-9945-0121. 519-9945-0121. Já eu dou de volta. Mundo Incrível. Rádio Inverso. Logo de cara, assim, eu quero te perguntar uma coisa.
Você acha que a internet, e quando eu digo internet, eu digo ela como um todo, mas com mais ênfase nas redes sociais. Você acha que rede social vicia? Facebook, Instagram, WhatsApp, aí vamos um pouquinho além, YouTube, Pinterest, que é aquela, eu não uso muito, mas eu sei pela Dani, que é uma plataforma de fotos e tal. O que você acha? Deve ter muitas outras, né? Essas são as mais conhecidas para mim. Twitter também, eu não tenho Twitter. O que você acha? Você acha que vicia? Se sim, por que você acha que vicia? Você tem também aquela sensação de que, porque é legal, porque a gente vê o que os amigos estão falando ali, a gente tem contato com pessoas do mundo todo, a rede social é uma grande plataforma de encontro, etc, etc, etc. Pois bem, enquanto você pensa sobre isso, eu vou te contar uma breve história, pode ser? Há 6 anos atrás, quando eu decidi que eu deveria parar de viajar, que aquele ciclo de 3 anos já tinha se findado, a sensação que eu começava a ter era de andar em círculos, tinha sido muito bom pegar uma mochila, viajar para o mundo de uma forma disruptiva, passar todas as coisas que eu passei, viver da forma que eu tinha vivido, mas eu queria usar aquilo para alguma coisa. Então parei de viajar e decidi, digamos que, voltar para o mundo normal e me relacionar, socializar, trabalhar, enfim. Só que naquela época, até por escolha minha, eu não tinha telefone. Eu fui conseguir um telefone da minha mãe, acho que do meio pro fim desse período de viagens. Naquela época, eu usava muito Lan House, né? Dependendo do lugar que eu estivesse, eu acessava a Lan House, mandava mensagem para casa. Depois de um tempo a gente foi adaptando, eu levava um notebook comigo, mas eu não tive por muito tempo, por um longo período, telefone celular. Eu não tinha. E eu lembro, até acho que comentei aqui num dos nossos últimos programas, a respeito do WhatsApp, né? Eu fui fazer uma formação, um curso, e aí lá no grupo do curso, logo depois de viajar, né, o pessoal começou a combinar um grupo de WhatsApp. E eu, sendo bem sincero com você, pode parecer meio inocente, mas eu não sabia o que era o WhatsApp. Porque para mim era novo. Veja só você, meu mundo era uma mochila, conversar com as pessoas. Eu acordava cedo, por exemplo, em São Tomé das Letras, onde eu estava, a gente ficava conversando por horas e horas e horas, e trocando ideia, e refletindo sobre a vida. Então era uma experiência de vida muito diferente. Não tinha acesso à tecnologia, ficar no computador um tempão e tal. Quando eu usava o computador, por exemplo, em São Tomé, que foram meus últimos 5 meses viajando, era o computador do Júlio e da Estela que ficava na casa, e quando eles tinham um espacinho assim eu usava, né? E eles sempre foram muito amorosos. Se eu quisesse eu poderia usar o tempo inteiro, mas só para te dar essa dimensão assim da maneira que eu me relacionava com isso. Então eu não sabia o que era o WhatsApp, não sabia. E aí eu lembro que eu senti a necessidade, porque os colegas começaram a falar que iam compartilhar nesse grupo de WhatsApp os conteúdos, os estudos, as experiências. Eu falei, pai, eu não tenho esse negócio, estou ficando para trás. E aí fui me informar, né? Fui conversar, fui perguntar e tal. E fiquei sabendo que o WhatsApp era uma plataforma de conversa, né? Que você falava pela internet. E aí a minha sensação era, mas não tem isso já no Facebook? Por que eu vou criar outro negócio? É bem coisinha da moda, pensei, né? E aí não, é diferente, é legal e tal. Lá você pode fazer chamada gratuita. Até comentei, agora lembrei, comentei aqui sim. Você pode fazer chamada gratuita pela internet. Eu falei, gratuita, não vai pagar nada, vou ligar para qualquer pessoa sem pagar nada. Isso lá atrás. Hoje é o óbvio do óbvio, né? Ou talvez fosse naquela época que só eu não sabia. E aí sim, Antônio, tu vai poder fazer chamada gratuita, contanto que tenha conexão de internet. Naquela época o 4G não era como é agora, nem era 4G, era 3G. É que eu acho que a coisa tem evoluído tão rapidamente que a gente não percebe esses espaçamentos de tempo, né? Parece que não, mas sempre esteve aí.
Eu falava com a Dani esses dias e ela comentava, eu nem lembro como era a comunicação há 8 anos atrás, né? No caso dos celulares. E aí a gente conversou, era o SMS, né? Você mandava um SMS. Há 10 anos atrás não era assim. E aí instalei o WhatsApp e achei revolucionário. Falei, caramba, vou ligar de graça aqui, vou fazer chamada de vídeo, nunca mais vou usar o telefone convencional. E é bem verdade que cada vez menos a gente usa os telefones convencionais, ou da maneira convencional. E quando eu instalei, e aí não sei como, mas amigos começaram a me adicionar, comecei a fazer parte de grupos, eu olhava para aquilo ali e pensava assim, nossa, que futilidade. Que futilidade. Eu não consigo acreditar que as pessoas passam tanto tempo no WhatsApp, porque só se falava de WhatsApp naquela época. WhatsApp. Eu falava, o que tem aqui? Não tem nada. Não tem nada que agregue. Comecei a olhar os grupos que me colocavam e só tinha bobagem, pouca coisa que se aproveitasse. E eu pensava assim, não consigo acreditar que essas pessoas passam boa parte do dia delas com a cara enfiada aqui. É inacreditável, é surreal. Mas é claro, era muito chocante para mim, pegando o contraste, a referência que eu tinha do que estava sendo a minha vida. Eu não estava inserido num dia a dia normal, cotidiano daquelas pessoas. Eu estava vindo de uma experiência completamente diferente. Então, para mim, era algo assim que, nossa, não faz nem sentido. Olhei aquele grupo lá, vi que me adicionaram, vi que não tinha nada de estudo, né? Que eu pensei, não, criaram um grupo no WhatsApp de estudo, de falar das coisas que a gente está abordando no curso e tal, na formação, e não tinha nada disso. Se tinha, era muito pouco, quase nada, 1%. De conteúdos assim e tal. E eu falei, cara, quer saber? Com todo respeito, foda-se isso aqui, não vou mexer. É uma grande bobagem, uma grande perda de tempo, não vou usar. E aí na minha cabeça, e essa é uma das coisas que a gente pode levar para a vida, né? Nunca diga nunca. Eu pensava assim, olha, nunca vou usar isso aqui. Nunca. Porque se é isso aqui mesmo que eu tô vendo, como é que eu vou me sentir interessado? Como é que eu vou me sentir parte disso aqui? Por exemplo, o Instagram, olha, eu devo ter instalado no meu celular há muito tempo. Mas o Instagram é um negócio que eu nunca gostei muito de mexer. Especialmente pelo fato de que ali é tudo muito rápido, muito instantâneo, é muito acelerado. Diferente do Facebook, que até um tempo atrás, eu não sei, parecia mais lento. Eu me sinto meio velho às vezes para tecnologia. No Instagram é muita coisa de vídeo, né? Aquela questão dos stories ali, que você tem que ficar postando vídeo e tal. Porque é bem isso que eu falei. Você tem que ficar postando os vídeos, né? Porque ele está pedindo para você se relacionar. É uma rede social. Então, se você não posta, você está meio invisível. E não é muito a minha praia. Tanto que o Instagram, acho que diferente do Facebook, ele tem uma opção ali de avaliação do tempo, gerenciamento do tempo. Quanto tempo por dia você fica no Instagram? E pasme, a minha média é baixíssima. Acho que no total, em dias que eu converso com alguém, é 20 minutos. Tá? Que eu fico ali conversando e tal, trocando ideia. Agora, fora isso, não sei. Não sei nem se tem uma média ali. E eu fui olhar, especialmente depois de ontem, da série ali, do documentário da Netflix, O Dilema das Redes, que existem pessoas com uma média de 6 horas por dia. 6 horas por dia. Vamos botar que a gente dorme 8 horas por dia. 6 horas a pessoa fica no Instagram. Não é nas redes sociais como um todo ou na internet, porque hoje a gente passa o dia todo conectado. Eu estou falando especificamente no Instagram. É assustador. É assustador. Já se falava alguns anos atrás de uma série de comportamentos e de consequências psicológicas, neurológicas, que as redes sociais estavam causando no ser humano. Os índices de ansiedade aumentando muito, índices de depressão aumentando muito, a questão da baixa estima, né? Porque é sempre uma comparação. Ali é uma grande vitrine em que cada um, ao invés de colocar a vida que vive, coloca a vida que gostaria de viver. E se coloca a vida que vive, vamos ser bem franco, é com aquele filtro,
né? É com aquela necessidade de aceitação, de reconhecimento, de validação da própria vida. Então é uma referência muito assustadora, porque se a gente recebe bastante curtida, bastante alcance, bastante comentário, bastante visualização, então a gente está validado, eu sou bonito, eu sou inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo. Agora, se eu não recebo esse alcance, se eu não recebo essa movimentação no meu entorno, eu me sinto menos, né? Me coloco para baixo, me sinto incapaz. E isso tem sido uma regra. Isso tem pautado muito as pessoas que vivem dentro desse universo, e quando eu digo vivem dentro, vivem cegamente dentro desse universo. Pois bem, eu quero voltar agora, ou entrar na questão do filme, tá? Do documentário. O Dilema das Redes, ele é bastante chocante, assim, porque ele escancara coisas que a gente carrega no nosso imaginativo, mas que, por ser algo nosso, uma impressão, possivelmente uma ideia não tão realista, a gente vai levando com a barriga. Mas a verdade é que muito mais do que uma rede social, e aí eu uso todas elas como exemplo, o que está sendo feito ali é um grande processo de manipulação e de distração da mente humana, da psicologia humana, como eles bem colocam. Diferente de outros tempos, em que nós consumíamos o produto, né? Nós consumíamos aquilo que a gente queria, hoje, quando a gente entra ali inocentemente, abre o Facebook, vê as notificações, a gente não imagina o que está acontecendo por trás, nos algoritmos. A quantidade de informações que se tem sobre nós. O tempo que a gente passa olhando uma publicação e não a outra. Que tipo de notificação chega para a gente que nos chama a atenção e a gente clica, o que não clica? Quais são os vídeos recomendados, por que são recomendados, por que naquela hora, por que tal hora? No horário do meio-dia ele não pega muito telefone, vamos puxar ele para cá. Por quê? Porque dentro dessa rede social e dessas redes sociais, a gente pode achar que é a mente pensante e que consome coisas. Mas na verdade nós somos o produto de grandes e grandes empresas que ali colocam a sua publicidade. Imagina só que publicidade maravilhosa quando você tem tantas e tantas informações a respeito do teu cliente, como é com a gente. Porque não é só questão de postar, eles não fazem uma análise apenas pelo que a gente posta. É pelo que a gente curte, é pelo tempo que a gente acessa, é pela pesquisa que a gente faz, é pelos sites que a gente navega. Você acha que está super tranquilo, de boa, você coloca lá Ctrl+Alt+N, que é a janela de navegação anônima, né, para você navegar sem deixar histórico e tal. Isso é uma grande ilusão. Até porque quando você coloca ali o Ctrl+Alt+N ou Ctrl+Shift+N, não sei, que é o comando para abrir uma janela anônima, está ali, né, que os dados estão sendo de alguma forma coletados e tal. Ou seja, nada mais do que a gente faz nesse universo cibernético, ele fica invisível. Nada fica. Tudo é visto, tudo é analisado, tudo é informação. E o que mais me assustou, porque ele é um documentário de 1h30, e ele é tão forte, que você se prende ali e começa a ligar tantos pontos. Mas fora isso, né, de sentir o quanto a gente está sendo manipulado, por exemplo, a facilitação de atualização da página. Você está ali olhando os teus feeds, né, as novidades da tua rede social. Daqui a pouco você faz o quê? Você baixa o dedo lá embaixo, né? Pega ele lá em cima e baixa e atualiza a página e vem algo novo. Existe todo um estudo por trás desses comandos. Né? Não é, ai que legal, acho que se nós fizer assim vai ser rápido, a pessoa vai ficar mais feliz, mais divertida. Não. É aquela questão de sempre ter algo novo. É despertar no ser humano aquela sensação de novidade. Se a gente não está, por exemplo, acessando a rede social, vai chegar uma notificação do tipo: amigos estão de aniversário hoje, beleza. Aí você olha ali, primeiro nome, segundo nome
não são pessoas conhecidas, você sabe as pessoas mais relevantes para você que estão de aniversário, você ignora isso. Nem olha o celular. Eles pensam, pô, o que está acontecendo? Esse cara está há muito tempo fora da internet. E é claro que não é eles pensando uma pessoa, isso aí é uma leitura, uma inteligência artificial. A gente pensa que a inteligência artificial vai ser quando as máquinas entrarem em guerra com os humanos. Não, são os algoritmos, né? São as recomendações, são os vídeos que vão nos mantendo numa bolha e que cada vez pensando menos, com menos senso crítico e tal. E já vou chegar nisso também. O que eles fazem? Opa, o aniversário não funcionou. Vamos colocar aqui. Seu time jogou ontem, tal coisa. Eu já sei sobre isso, não vou olhar. Beleza. Eles vão vir. É preciso que se faça esse resgate. Você é a peça principal desse jogo. O que coloca? Fulano marcou você numa foto. Você vai aguentar essa tentação do fulano marcou você numa foto? Poderia facilmente. Mas o que acontece? Você vai abrir, vai clicar e vai olhar. E como eles querem que você permaneça, né, como todas as empresas querem que você permaneça para consumir mais, para dar mais informação, para ser produto ali dentro, você não vai acessar a foto dos amigos e depois ser levado a uma publicação completamente aleatória que já te tire o interesse. Não. A gente vai colocar agora coisas logo em volta, logo na publicação abaixo, coisas que te prendam. Então eles já sabem, através dos nossos próprios comportamentos cibernéticos, o que nos prende mais, o que nos distrai, que horas a gente faz tal coisa, por que de manhã eu acesso tal página, por que de noite eu acesso outra página. Tudo isso fica registrado. Se fala, e quem fala são pessoas que trabalharam no Twitter, Gmail, Pinterest, tantas e tantas outras, a respeito do entendimento que eles têm sobre a psicologia humana, do quanto todas essas redes sociais foram trabalhadas para conseguir manipular o ser humano e fazê-lo ficar cada vez mais e mais, completamente alienado do mundo de fora e preso naquela bolha de rede social. E aí vamos de novo, bolha de rede social. Quero falar contigo sobre isso também. Mas antes vamos fazer o seguinte, vamos aqui para algumas musiquinhas e aí na volta a gente fala sobre esse conceito de bolha das redes sociais. Bolha de rede social é só porque eu fico na internet muito tempo? Ou tem algo a mais do que isso? Na verdade, tem muito mais do que isso. Na volta da música a gente fala um pouquinho mais, tá? Rádio Inverso, mundo incrível. Antes de falar da bolha das redes sociais, eu quero tocar num outro ponto do documentário e já aproveitar de fazer um convite. Um dos pontos que eles falam ali e destacam é o aumento no índice de transtornos psicológicos. E a gente pode colocar nessa lista depressão, ansiedade, síndrome do pânico, dentre tantas outras, que não é que duplicou. A porcentagem de aumento de 2010 para cá, que é um ponto que eles pegam como referência de realmente uma estabilização, de uma efetivação das redes sociais nas nossas vidas. Então, de 2010 para cá, os índices de transtornos psicológicos, doenças psicológicas e suicídio, em alguns casos, aumentou 360%. São números assim absurdamente alarmantes. A avaliação que eles fazem de pessoas com baixa estima, pautada nessa questão da imagem, da comparação, do número de alcance de publicação, de curtida, é absurdo, é assustador. Sabe aquela questão dos filtros que tem no Instagram, se eu não estou enganado? Aquela questão de você conseguir colocar um filtro que modifique teu rosto ou modifique o fundo da tela? Pois é. Em alguns casos, e a gente não tem a dimensão do quanto isso já é real, talvez a gente, por vir de uma geração que cresceu sem internet e depois a teve no nosso cotidiano, mas tem crianças falando já que o sonho da vida delas é fazer uma cirurgia plástica. Crianças de 10, 12 anos.
falando que querem fazer uma cirurgia plástica para ter o rosto do filtro. Imagina só você, 10, 12 anos. Eu com 10, 12 anos estava na rua jogando bolita e brincando de esconde-esconde. Quando que eu ia pensar em fazer uma cirurgia plástica para ficar com o meu rosto igual o filtro do Instagram? Então, é alarmante o quanto a gente tem se adoecido desde muito cedo. Não é de hoje que a gente fala na questão da Matrix, né? A Matrix, como sair da Matrix, como despertar a consciência, como ir além da mente. Esses são temas que estão sempre em discussão, em pauta. Afinal de contas, é nítido e é reconhecido por todos nós que vivemos dentro de um grande sistema, de um mecanismo, né? A gente fala aqui a respeito das engrenagens, né? De sermos apenas uma parte da engrenagem que gira, gira, gira e não pensa, vive num piloto automático, vive numa grande ideia de normose, de fazer o que todos fazem, porque sempre foi assim, porque o mundo pede isso, porque senão não vou ser aceito, não vou ser benquisto, etc, etc. Só que de um tempo para cá, não sei se o que aconteceu foi que esses termos de doenças psicológicas elas saíram do escuro, da sombra, né, de ser coisa de louco, coisa de vagabundo, de problema minimizado por não ter sintoma físico na pele, marca no corpo, ou se a coisa ficou tão absurda, tão gritante, tão estridente, que a gente teve que falar sobre isso. Porque assim, não é possível que estejam acontecendo tantos casos e a gente consiga banalizar fingindo que é uma coisa normal, comum, nada demais. A nossa sociedade está adoecida. A gente até poderia entrar aqui na discussão o que seria uma sociedade saudável. Se é possível ter uma sociedade saudável. Como a gente chegaria nisso? Qual que é o conceito de doença e de saúde? É muito ampla a discussão. Mas a gente enxerga um fato. A nossa sociedade está polarizada, né? As pessoas estão à flor da pele, as pessoas parecem estar mais irritadiças, a gente já não se olha há muito tempo, a rede social conseguiu encurtar distâncias de quem está longe, mas também aumentar distâncias de quem está perto. Hoje a gente não sai do telefone, hoje um jantar sem telefone é um milagre, hoje uma reunião familiar sem uma selfie é um milagre, porque é tudo um conteúdo em potencial para publicar e receber o alcance e entrar nesse ciclo interminável de curtida, aceitação, estima, etc, etc. Então, dito isso, e como é Setembro Amarelo, né, e a gente usa esse mês do Setembro Amarelo para falar muito sobre essas questões psicológicas, e eu, como tive depressão, me sinto muito próximo desse tema, eu quero convidar você a acessar o site do Mundo Incrível, o mundoincrível.com.br, e saber mais sobre os atendimentos. Tá? Eu tento fazer aqui breves chamadas, breves convites, e não ficar me alongando muito para falar do mesmo, porque eu acho que isso tem que ser algo natural, tem que ser um impulso, né? Um interesse genuíno do teu coração por conseguir e para querer olhar para dentro, se trabalhar, se desenvolver, se conhecer mais, se perceber melhor, né? Entender teus pontos fortes, teus pontos fracos, os teus pontos cegos, como é que você pode usar o teu potencial a teu favor, né? Conseguir ter mais clareza, mais consciência sobre a tua vida, sobre o teu momento atual, sobre os teus porquês, por que você faz o que faz, por que você pensa como pensa, por que você age e se comporta como se comporta, por que você acredita em certas coisas e não em outras, por quê? Tantos e tantos porquês que a gente carrega e não investiga. E aí parece que está vivendo a vida, mas a vida que nos vive. Então, lá no site do Mundo Incrível, você vai ter acesso a esses 3 modelos de atendimento que eu desenvolvi nesses 6 meses que eu fiquei parado. Desculpa que eu dei uma batidinha no microfone aqui. Que tem realmente esse interesse e esse intuito de te ajudar no teu processo de caminhada. E ali tem opções, tem alternativas para os mais diferentes momentos. Seja para você que está iniciando esse processo de busca, de percepção de que, ei, peraí, tem alguma coisa errada aqui, não é possível que a vida se resuma a comer, trabalhar e fazer festa, né? A tirar férias no final do ano. Tem que ter algo a mais do que o futebol de quarta e domingo. A vida não pode se resumir a isso. Eu acho que eu sou mais do que eu tenho sido. A busca seria o primeiro dos pacotes de atendimento.
O segundo é no caminho de casa, para alguém que já iniciou esse processo de busca e já está na direção de si mesmo, mas ainda tem muitas questões em aberto, muitas dúvidas em relação ao que caminho seguir, como se colocar, o que fazer com dilemas existenciais, o perdão, a gratidão. Então tem ali também, digamos que um modelo intermediário que seria no caminho de casa. E por último, e não melhor ou pior, apenas uma última opção, que já é um pouco mais abrangente, um pouco mais completa, que é o mestre de si mesmo. Porque a intenção aqui não é guiar ninguém, não é dar a resposta, não é apontar o caminho, não é lançar luz. A questão é conversar contigo para que você se torne consciente das tuas questões e aí sim consiga concretizar esse conceito de ser mestre de si mesmo, né? De alguma forma estar no comando da tua vida e das tuas ações. Então eu te convido a entrar lá no site do Mundo Incrível, omundoincrível.com.br. Até estou pensando nesse final de semana de colocar alguns elementos a mais lá, não na questão dos atendimentos, mas no site, para tornar ele mais interativo. Mas vamos ver como é que a coisa anda, tá? O convite está feito, os atendimentos acontecem de forma 100% à distância, more você onde morar, tenha a idade que tiver. É claro, se você for menor de idade, aí a questão é a gente falar com o pai, com a mãe, como eu já atendi muitos filhos aqui de ouvinte da rádio, tem que ter a validação dos pais, o entendimento, tem conversas com ambos para entender melhor o que está acontecendo, para fazer essa estimativa, essa estruturação do processo. Mas o que eu quero dizer é que o espaço está aberto para você e que seria uma grande alegria poder caminhar e compartilhar contigo, tá? Quanto a essa bolha que a gente falava anteriormente, a bolha não se resume a você ficar ali na tua bolha olhando para a tela e acabou, ponto final. Não. É uma bolha porque como eles entendem, a inteligência artificial já recolheu informações suficientes a respeito do nosso comportamento e padrão de atitude a longa escala e a larga escala, a gente entra em um universo em que a gente só consome aquilo que tem uma predisposição. Então a gente não tem nunca o contraponto. Se você começa a pesquisar ali, por exemplo, sobre terra plana, qual que você acha que vai ser o próximo vídeo recomendado? Terra plana. E o próximo? Se você clicar terra plana e terra plana, e cada vez mais assuntos ligados com esse universo. Aí você pensa, tem uma lógica, então é legal, eu pesquisei terra plana, então vão me dar a terra plana para consumir. Ok, pode ser. Acontece que o problema não é quando isso rola de vez em quando. Não está ali a plataforma achando, que legal, vamos dar coisinha legal para ele que ele gosta. Não. É quando você só tem acesso àquilo que de alguma maneira você teve uma primeira inclinação. Você já não tem mais o contraponto, você já não tem outro ponto de vista, e com isso a gente desaprende a se relacionar com o contraste. Consequência, a gente está vendo no mundo. As pessoas cada vez mais agressivas, cada vez mais polarizadas, cada vez mais incapazes de ter uma conversa. Né? Toda conversa é um debate, é uma discussão, eu estou certo, você está errado, é esquerda ou é direita, é isso ou é aquilo, e acabou. Acabou, já não tem meio termo, já não tem mais equilíbrio, já não tem mais filtro. E hoje essa questão das fake news, e alguns estudos mostram que a fake news na rede social ela tem 6 vezes mais velocidade do que uma notícia comum através de um outro veículo de comunicação para se espalhar, a coisa fica muito deturpada. A gente fala muito sobre estar na era da informação, mas talvez estejamos, pelo contrário, na era da desinformação, porque a gente não checa mais as nossas fontes, a gente acredita porque viu aqui, viu ali, e nos recomendaram isso e aquilo, sem nenhuma responsabilidade. E a gente vai acreditando, literalmente seguindo a manada, porque nos levam a isso. A gente está sendo levado o tempo todo. O tempo todo. Eu não sei qual é o uso que você faz da rede social, não sei como é que é o teu relacionamento com a internet. Eu digo sempre que a gente se alimenta não só do que come, sim do que faz, né, dos conteúdos que consome, dos ambientes que circula. Tudo isso faz a nossa alimentação interna. A gente é muito mais do que o que come. É muito mais do que ficar em jejum ou ser vegetariano. Não adianta nada, né, você ser vegetariano e todos os outros comportamentos do teu dia a dia serem nocivos. A questão toda é que é preciso ligar uma espécie de alerta, de consciência na nossa vida.
do que a gente tem feito com o nosso tempo livre. 6 horas no Instagram? 6 horas no Instagram? O que tem nesse negócio que te prende por 6 horas? E às vezes a gente nem sabe o que prende. Só sabe que está preso. Só sabe que se não pegar o celular fica ansioso, nervoso. Eu preciso dar uma olhadinha, preciso dar uma atualizada. A cada intervalo de tempo, meu celular, meu telefone, meu isso, meu aquilo. Lembra que eu falei lá atrás? Que eu pensava que eu nunca vou ter um WhatsApp, nunca vou usar isso aqui porque é só bobagem. Eu continuo usando pouco, mas ele se tornou parte da minha vida. Facebook, Instagram, eu vou ser bem sincero para você. Posso estar enganado, pode ser um olhar inocente meu. Talvez a rede social ela esteja mais incrustada em mim, mais inserida em mim do que eu imagino. Mas eu acho que se eu não tivesse um trabalho como o trabalho que eu tenho, de comunicação, né, de fazer rádio, de atender as pessoas, e tivesse que de alguma maneira, e aí eu me sinto um pouco dependente da ferramenta para ter um diálogo, uma comunicação com as pessoas, poder passar um pouquinho do que eu penso, eu não teria rede social. Porque o meu consumo de rede social é exatamente para o meu interesse. Ao menos eu vejo assim. Eu coloco ali as coisas que eu quero colocar e eu não fico me alimentando do resto. Poucas são as pessoas que eu leio, acompanho e vejo ali. E não porque isso é uma diminuição das pessoas ou que elas não são interessantes, é que eu não... Para mim não, entendeu? Para mim não. Eu penso em outras coisas. Assim, eu acho que o tempo é muito precioso. Em dias em que eu fico mais tempo na internet, no computador, olhando uma rede social, me dá um asco. Assim, eu falo, o que eu estou fazendo aqui? Sai fora. Sabe? Sai fora. Isso aqui não me traz nada com nada. Eu estou passando o tempo. E a gente tem tão pouco tempo para passar. É louco isso, né? É aquele fenômeno de férias. A gente passa o ano todo querendo férias, um tempo livre. E quando tem tempo livre, não sabe o que fazer com o tempo. O que a gente faz? Gasta o tempo da melhor maneira que a gente puder. Mas não gasta da melhor maneira que a gente puder no sentido de vou aproveitar a vida. Meu Deus, o que eu faço com o tempo livre? Preciso fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que preencha o meu tempo livre. Porque eu não sei estar livre. Eu não sei estar só. Eu não sei ficar sozinho. Eu não sei viver sem meu telefone. Aquelas pessoas que não acham o telefone, eu tenho um amigo que é assim, eu já falei com ele algumas vezes a respeito, mas até já fiz de sacanagem com ele isso, de pegar e esconder o telefone dele. Estou ali conversando com ele e tal, eu escondo o telefone e daqui a pouco ele percebe. Eu já vi até alguns gatilhos, por exemplo, eu escondo o telefone dele e pego o meu telefone. Escondo e pego o meu, mexo um pouco no meu, e ele fala, tu viu meu telefone? Eu digo, não. E aí ele se levanta e começa a mexer, e levanta isso, levanta aquilo. Meu Deus, cadê meu telefone? Meu telefone? Eu falei, calma, cara, é só um telefone, deve estar aí. Não, meu telefone, cadê meu telefone? Imagina só. É assustador. E eu não sinto nesse cadê meu telefone o medo de ter perdido meu telefone, meu Deus, meu trabalho. Não. Tipo, como assim? Eu preciso mexer agora. Sabe? Eu preciso mexer, eu preciso de uma atualizadinha, eu preciso ver aqui a notificação. Então, ali no final do documentário, e recomendo a você que assista, eles dão algumas sugestões, né, de comportamento para tentar suavizar esse relacionamento tóxico. E alguma das coisas que eles falam, e eu não sei até que ponto você vai conseguir aplicar, 2 coisas das que eu peguei assim para mim. Desative notificações. Essa é a forma de te chamar. É diferente de uma bicicleta, que você tem uma bicicleta ali, você quer usar, você usa, não quer, não usa. A rede social se tornou uma bicicleta sedutora. Ou alguma coisa muito mais prazerosa que a bicicleta. Ela está sempre te seduzindo, te chamando, te enfeitiçando. Olha só que legal que aconteceu aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha não sei o quê. Olha não sei o quê. E você está o tempo todo sendo bombardeado para voltar ali para dentro. Né? Você não consegue ficar fora. Tem que voltar. Eu já começo com o meu celular, fica no silencioso o dia todo. É muito mais comum alguém falar, pô, te liguei e tu não atendeu, do que qualquer outra coisa. Eu deixo no silencioso, eu não gosto do barulho de notificação, odeio, assim, me incomoda. O tim-tim, tim-tim. Tipo, não quero. Eu olho, quando eu abrir eu olho, se não abrir não vejo também. E eu me policio muito, assim, às vezes eu penso, o que eu tô pegando esse telefone aqui se eu não tenho nada para fazer? Entendeu?
Então, uma das coisas que eles falam é desative as notificações. E outra coisa, cuide nessa questão dos vídeos recomendados. Sabe, YouTube, por exemplo, ou conteúdos ali que, nossa, olha só isso, olha só aquilo, quando você vê, olha só, passou meia hora que eu estou olhando o vídeo recomendado aqui. Ah, mas Antônio é legal, eu gosto e tal, tudo bem. Só esteja atento, só esteja atento. Isso aqui não é uma destruição, um linchamento da internet, tecnologia, rede social, não. Eu acho que tem nisso tudo elementos maravilhosos, extremamente oportunos, eficientes. Eu acho que o nosso próprio relacionamento aqui seria muito menor se nós não tivéssemos uma plataforma, se não tivesse o site da rádio. Então, eu acho que existem muitas ferramentas e situações positivas. E eu falei para você, dá uma olhadinha lá no site do Mundo Incrível. Então, não é só coisa ruim. A questão toda é como a gente tem se relacionado com isso e mais, como esta grande coisa tem se relacionado com a gente. A tecnologia evoluiu muito nos últimos anos e a cabeça humana, a mente humana, a psicologia humana, ela se mantém a mesma há quanto tempo? Você pensa que quem vai ganhar? Aquele que está por trás lá pegando tanta informação, tanto dado, tanto recurso para nos manipular ou a gente inocente ali sendo seduzido o tempo todo? Então, que estejamos alertas. É uma ferramenta boa, a rede social, as internets são bacanas? Sem dúvida alguma, é claro que são. É claro que são. Só que é tão personalizado esse acesso, quando eu entro, eu encontro coisas tão a ver comigo e você tão a ver contigo, que a gente se sente engajado a permanecer ali. E esquece do resto. Tem um dia lindíssimo lá fora, dar uma caminhada, pegar um sol, né? Por que não? Que pensemos nisso, tá? Hoje eu encerro o Mundo Incrível mais uma vez com música. Agradeço a você pela presença. Receba aqui meu beijo no teu coração, meu abraço de urso. Fique bem, bom final de semana, se cuide. Segunda-feira que vem estamos de volta aqui com mais Mundo Incrível pela Rádio Inverso. E o convite está feito. Dá uma olhadinha lá no site, quem sabe a gente não pode caminhar junto num dos 3 atendimentos disponíveis, novos, lá no canal do Mundo Incrível, tá bom? Um beijo, se cuida e até lá. Valeu! Fique à vontade entre nós. Rádio Inverso. A realidade existe no mundo exterior, intocavelmente depende de você. Mas você se relacionando com essa realidade, cria uma realidade paralela, que é a sua realidade individual. Consciência é enxergar, consciência é perceber, consciência é estar presente. E assim, ter o discernimento da hora de falar, da hora de ficar quieto, da hora de se posicionar e da hora de simplesmente observar. Rádio Inverso. Mas é a presença da sede que nos mantém o movimento e que faz com que a gente crie poesias, crie músicas, faça reflexões, faça filosofia, literatura. Quando eu ganho essa consciência, eu paro de ficar buscando. Você entende? E aí eu deixo de ser alvo e de ser presa dos espertalhões ou dos ingênuos, que se propõem matar a tua sede. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Você ouviu Mundo Incrível. Rádio Inverso.